Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e que este vídeo seja um instrumento de edificação espiritual na sua vida. Neste vídeo, vou continuar falando sobre a Igreja una, santa, católica e apostólica. Sempre lembrando que é um vídeo de conteúdo básico. Futuramente farei vídeos com mais profundidade sobre esse assunto. A Igreja é una, isto é, única, uma só, indivisível, como é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A unidade da Igreja é definida por três condições: a profissão de uma única fé recebida dos apóstolos, a celebração comum do culto divino através dos sacramentos, a sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem, que mantém a paz entre os membros da Igreja. Desde o começo, a Igreja sofre com pessoas que tentam dividir a Igreja, infiltrando ideias diferentes daquelas compartilhadas pelos apóstolos. A divisão maior certamente aconteceu por ocasião da Reforma Protestante no século XVI. A Reforma Protestante será objeto de um vídeo específico que farei sobre esse assunto. O documento chamado Unitatis Redintegratio foi um decreto assinado pelo Papa Paulo VI em 21 de novembro de 1964, por ocasião do Concílio Vaticano II. O Papa é a autoridade máxima da Igreja, sucessor legítimo de São Pedro. Autoridade e sucessão reconhecidas desde os primórdios da Igreja. No próximo vídeo vou falar com mais detalhes do Papa, dos bispos, porque esse é um assunto sobre a hierarquia da Igreja. Diz o documento: pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico, do qual Pedro é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que, de alguma forma, já pertencem ao povo de Deus. Assim, a mesma unidade que foi instituída desde o princípio por Cristo Jesus deverá ser restabelecida até a consumação dos séculos. É o que se espera e pela qual dirigimos as nossas orações. A Igreja é santa, pois Jesus se entregou para santificá-la. E por estar unida a Cristo, a Igreja é santa e santificante. Todas as ações da Igreja têm como finalidade a santificação dos homens, chamados por Deus à santidade. A Igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu meio, que se santificam pela graça de Deus, pelo poder do sangue de Cristo, pelo dom do Espírito Santo. Os santos e santas da Igreja, assim proclamados solenemente através da canonização, que é o processo pelo qual a Igreja reconhece a santidade de seus membros, são provas materiais que o poder do Espírito Santo age na vida dos fiéis, dando condições a estes de praticar as virtudes cristãs e de viver na fidelidade à graça de Deus.
A Igreja é católica. A palavra católica quer dizer universal, no sentido do alcance territorial e pessoal. O alcance da Igreja é mundial, atinge desde os pequenos vilarejos e aldeias até as grandes cidades. São membros da Igreja aqueles que foram batizados, que aceitam a estrutura e organização da Igreja, reconhecem a autoridade do Papa como sucessor de Pedro e reconhecem a autoridade dos bispos, aceitam todos os pontos de fé estabelecidos na profissão de fé ou credo e recebem os sacramentos da Igreja. Os sacramentos também será assunto para um próximo vídeo. Quanto às igrejas ortodoxas e povos não cristãos, como os judeus e muçulmanos, farei um vídeo falando especificamente sobre a posição da Igreja Romana sobre esse assunto. A Igreja é apostólica. Por ser estabelecida nos 12 apóstolos, os primeiros chamados por Jesus e que são as colunas que serviram de base para a Igreja e foram escolhidos pessoalmente por Jesus, a Igreja conserva e transmite, com a ajuda do Espírito Santo, as palavras de Jesus e tudo o que ele fez, e também as palavras ditas pelos próprios apóstolos, que nos servem de ensinamento. Os papas e os bispos que sucederam os apóstolos têm a missão de continuar o que foi iniciado pelos discípulos de Jesus. Todos os membros da Igreja são chamados a participar dessa missão. Esse chamado é conhecido como apostolado. Cabe ressaltar a importância do apóstolo São Pedro, que foi escolhido diretamente por Jesus para liderar com autoridade a Igreja de Jesus Cristo, confirmada pela entrega das chaves do reino dos céus, como está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Os apóstolos foram testemunhas de Jesus e transmitiram tudo o que dele viram e ouviram, assim como o povo de Israel foi a descendência dos 12 filhos de Jacó. A Igreja, novo povo de Deus, é a descendência espiritual dos 12 apóstolos, conforme está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 28, e Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 13 a 16. No próximo vídeo falarei sobre a hierarquia da Igreja. Curta, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Vamos divulgar a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana a todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.